Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Buscando Saúde. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Não sai daí! E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o psiquiatra Dr. Mário Vasconcelos. Dr. Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero poder passar um pouco de conhecimento para vocês. Dr. Mário, muito se fala hoje em dia, por conta das personalidades, sobre o transtorno de personalidade borderline. Mas, de fato, o que é esse transtorno? Bem, transtorno de personalidade borderline é um transtorno de jeito de ser. O jeito de ser da pessoa, ou seja, a personalidade da pessoa, traz conflito, tanto para ela quanto para a família, para as pessoas que estão próximas a ela. Então, o jeito de ser da pessoa traz tanto sofrimento para ela, quanto conflito com outras pessoas. E transtorno de personalidade borderline específico, a gente tem diversos transtornos de personalidade, um deles é transtorno de personalidade borderline, é caracterizado por muita instabilidade. Instabilidade das emoções, instabilidade das relações, instabilidade da autoimagem, instabilidade na vida como um todo. Isso causa sofrimento para o paciente e causa sofrimento para a família, essa instabilidade. Junto com isso tem muita impulsividade, muita automutilação. O paciente, quando está muito angustiado, está com aquele sofrimento psíquico, ele prefere se mutilar, sentir uma dor física a sentir aquela dor emocional. Tem muito pensamento de morte, porque ele não consegue ver um sentido para a vida diante de todo aquele sofrimento. Então é um transtorno onde a personalidade da pessoa traz muito, o jeito de ser da pessoa traz muita angústia, tanto para ela quanto para as pessoas que estão próximas a ela. E o que leva a pessoa a ter esse transtorno, Dr. Mário? Bem, existem diversos fatores de risco. Primeiro, história familiar de um parente de primeiro grau que tem também transtorno de personalidade, principalmente borderline, antissocial, que é o psicopata, ou narcisista, que são os quatro transtornos de personalidade que a gente chama do grupo B. Esses transtornos, eles estão muito interrelacionados um com o outro. Então, se a pessoa tiver o pai, a mãe ou um irmão que tem um transtorno, mas principalmente o pai e a mãe que tem um transtorno de personalidade desse, a chance dele ter é muito maior, porque ele vai viver aquela experiência no dia a dia. Uso ou abuso de álcool de uma figura parental, é uma coisa que é muito evidente, é a experiência adversa na infância. É uma coisa que a gente não conversava sobre isso antigamente, mas vários órgãos e serviços, principalmente o CDC nos Estados Unidos, vem levantando uma campanha muito forte sobre experiência adversa na infância. Quando a gente fala experiência adversa na infância, as pessoas pensam, abuso, e quando a gente fala em abuso, acha só que é abuso sexual, mas não é. Experiência adversa na infância é negligência, trauma psicológico, abuso sexual, físico. A gente vive num país onde, para se educar, bate demais, a criança é extremamente violentada de todas as formas, sofre muito abuso sexual e muito terrorismo psicológico também, e é negligenciada, as famílias não estão mais juntas, então essa ausência de figura parental, a pessoa já começa a se sentir abandonada desde cedo, e isso é um dos sintomas de transtorno de personalidade borderline. Quando ela cresce, ela tem medo, pavor a se sentir abandonada novamente, entende? Sempre que ela se sente abandonada novamente na adolescência ou na vida adulta, quando o transtorno de fato eclode, inicia, ela se sente desesperada. A pior sensação que um borderline pode sentir na vida é a sensação de abandono ou rejeição. E essa questão do abandono, ele pode se tornar um dos principais fatores para levar a pessoa a ter os outros sintomas? Com certeza. É o principal fator. É o principal fator. Depois que a pessoa tem o transtorno de personalidade borderline, sempre que ela se sente abandonada ou rejeitada, ela entra em crise, ela pensa em morrer, ela se automutila, enfim, porque ela vai
fazer de tudo para não se sentir mais abandonada, porque na história dela, provavelmente ela já foi abandonada ou rejeitada em outros momentos da vida. O que explica também a questão da intensidade, né? Que as pessoas que têm a questão da intensidade de sentimentos. Essa questão do abandono pode também levar elas a ter essa explosão de sentimento para que possa chamar um pouco, sei lá, a atenção, dizer, olha, eu tô aqui, eu preciso de um pouco mais de atenção. Com certeza. Essa intensidade que você fala depende muito de uma pessoa para outra. Nós somos seres humanos e todo ser humano gosta de ser socialmente aceito. Isso é uma característica do ser humano, gostar de ser socialmente aceito. Só que algumas pessoas gostam mais, outras menos, só que o borderline necessita ser aceito pelas pessoas. Se ele não for aceito pelas pessoas, a existência dele é como se não existisse motivo para a existência dele. Ele fica desesperado com isso, sabe? E como é que é feito o diagnóstico, doutor? Por exemplo, as pessoas têm alguns desses sintomas que o senhor já citou desde o início, mas como é que ela pode chegar a dizer assim, agora eu preciso de ajuda, ou até, sei lá, que eu convivo com alguém por perto e dizer assim, essa pessoa precisa de ajuda. Como é que é feito esse diagnóstico para chegar até um psiquiatra e dizer assim, essa pessoa precisa de ajuda? O diagnóstico, todo o diagnóstico na psiquiatria, ele é clínico. A gente tem um livro chamado DSM, Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. A gente está na 5ª edição. E ele tem uma sucessão de capítulos. Dentro dos capítulos tem as doenças, os transtornos. E dentro dos transtornos de personalidade tem borderline. E são vários critérios. O principal é instabilidade nas relações, nas emoções e na autoimagem. Junto com isso em diversos contextos, não pode ser instabilidade só. O pai com a filha, não. A paciente que tem um transtorno de personalidade borderline, ela tem que ter uma instabilidade na relação com o pai, com a mãe, com as amigas, com o namorado, enfim, e com ela mesma. Ora está se sentindo muito bem, ora está se sentindo muito mal, entende? Junto com isso, ela tem dificuldade de ser contrariada ou frustrada, muito pensamento de morte ou comportamento suicida, comportamentos de risco, beber demais, comportamento automutilatório, cortar, mais para diminuir essa angústia psíquica que ela sente. Essa questão que o senhor está falando, o senhor está citando como se fosse uma mulher, certo? Está dando a sugestão de como se fosse uma mulher, mas é mais característico do sexo feminino ou não tem nada disso? Pode ser tanto homem quanto mulher pode ter esse transtorno? As estatísticas fora do Brasil, o Brasil não tem uma estatística muito precisa, porque o órgão nacional da gente não coleta essas estatísticas. A estatística fora do Brasil é muito parecida, certo? Homem e mulher. No serviço que eu atendo, é muito mais prevalente em mulher do que em homem, porque além desses sintomas que eu falei, tem uma impulsividade muito importante. Então sempre que a pessoa, ela que eu digo não só mulher, mas a pessoa se sente abandonada ou rejeitada, ela tem alguns comportamentos que são muito impulsivos, e aí tem violência, não consegue controlar a raiva, parte para cima da pessoa, briga. Homem também tem isso, mas homem faz isso e vai preso, entende? Então nas cadeias deve ter muito mais do que no serviço que eu atendo. Super compreensível essa questão que você está falando, justamente por essa questão, porque quando o homem toma esse tipo de atitude, ele realmente, se for denunciado, vai preso, mas a mulher não, alguém vai chegar para dizer, olha, você precisa procurar um médico, está passando dos limites. Para uma pessoa que está em momento de crise, como é que se pode acalmar ela? Como o fator causador é o abandono e a rejeição, chegar perto dela e dizer, você não está sendo abandonada, você não está sendo rejeitada, eu estou aqui com você, não vou lhe abandonar, não vou lhe rejeitar, você está aqui, eu estou aqui com você para o que der e vier. Então esse fato dela se sentir aceita e acolhida, amada, acalma, entende? Mas lógico, se partir para violência, se partir para algo, mas eu já vi mulheres borderline que partiram pro companheiro, já vi companheiros também que partiram para as mulheres,
e chega na agressão física e usa arma branca, o que tiver na mão para fazer, e aí vão para delegacia e tudo mais. Então, se chegar a esse nível de agressividade, ele tem que levar no hospital psiquiátrico. Aqui em João Pessoa, a gente tem o pronto atendimento de saúde mental, que é no PASME, um anexo do Trauminha, e lá é feito o primeiro atendimento, porque algumas medicações dão uma melhorada nessa impulsividade da pessoa. Essa é uma das grandes diferenças do borderline para o bipolar. Bipolar, quando ele está maníaco, acelerado demais, ele passa vários dias maníacos. Enquanto o borderline, ele só fica assim agitado quando ele é contrariado, quando tem um motivo, ou quando ele é abandonado, rejeitado, ele fica assim, no outro dia ele já está normal, ou algumas horas depois ele já está normal. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar agora, como era que a gente poderia diferenciar o borderline da bipolaridade e também a ansiedade se enquadra nisso? Certo. Primeiro, borderline, transtorno bipolar. É muito comum essa dúvida. Inclusive, quando eu dou o diagnóstico para alguns pacientes com transtorno bipolar, ele já vem dizendo, não concordo com esse diagnóstico, não concordo. Eu vejo na mídia aí um monte de pessoas que têm bipolar, e nas músicas também, quando você escuta uma música popular, você é bipolar, é aquela pessoa que arruma confusão, aquela pessoa que briga, que arruma barraco e tal, e não é assim. O bipolar, ele tem fases depressivas, fases maníacas ou eufóricas, certo? As fases depressivas normalmente tem que durar no mínimo 2 semanas, mas constantemente, frequentemente duram muito mais do que isso. Então duram 3, 4, duram 1 mês, 2 meses, deprimido a pessoa. Quando ela sai da depressão, ela pode ficar normal, com humor normal, ou ela pode ficar eufórica para cima, é o oposto da depressão. E aí ela fica ou muito feliz ou muito irritada. Dorme pouco e não se sente cansada, fica falando muito, fica andando muito, querendo fazer muitas coisas, com muita energia, como se o cérebro tivesse a mil. Do mesmo jeito que na depressão o cérebro parece que não está funcionando, que nada o paciente quer fazer, ele se sente deprimido, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, sempre cansado. Na euforia a pessoa quer fazer tudo. Estudar demais, trabalhar demais, dormir pouco, sair muito, liga para os amigos de madrugada, enfim. Tem um paciente que ele tinha 3 grupos de amigos para sair. Ele saía com um no começo da sexta, outro no meio da sexta, outro no final da sexta, porque era para aguentar o ritmo dele, porque ele estava eufórico e ele achava que aquilo era o normal. Isso é um episódio de hipomania, entende? O cérebro da pessoa está muito acelerado e são pelo menos 4 dias dessa forma, acelerado, entende? Então, o transtorno bipolar, e a pessoa não é indecisa, não briga com os outros constantemente. Tem período que está deprimido, período normal e há período de euforia. Quando ela está normal, volta a personalidade dele normal. Trabalha, cuida dos filhos, cuida da família, tudo normal. Mas vai existir esses períodos de crise. Já o borderline é um padrão de vida dele ser instável. É difícil passar 1 semana no borderline tranquilo. Não, passei 1 mês, 2 meses, 3 meses tranquilo, não briguei com ninguém, não tive nada, não me senti abandonada nem rejeitada. Precisa de muita terapia para chegar nesse nível. Eu tinha a impressão de que o bipolar tinha essa questão da instabilidade. E não, é por questão de período. E eu acredito que muitas pessoas até que estão assistindo a gente confundem, porque o borderline, como falou, tem mais essa questão da instabilidade, né? Exatamente. E a bipolaridade, ela é mais por momentos. Exatamente. E para essas pessoas, como é que é feito o tratamento de quem tem esse transtorno de personalidade? A família tem que receber instrução também? Como é que fica essa questão? Tá. Com certeza a família é importantíssima nesse tratamento, porque não existe uma medicação que seja padrão ouro para transtorno de personalidade. Na verdade, a gente trata os sintomas, certo? Então a gente pode usar um estabilizador de humor. A pessoa é muito agressiva, a pessoa é muito irritada, a pessoa está com a depressão comórbida, com transtorno de personalidade. Tem sintomas ansiosos comórbidos. A gente trata com antidepressivo.
Se ela é muito irritada, a gente coloca um estabilizador de humor, um antipsicótico e tal. Mas a gente trata baseado nos sintomas que o paciente tem. É muito comum o paciente com transtorno de personalidade borderline, principalmente os mais graves, serem polimedicados, usarem várias medicações de classes diferentes. Entende? Por quê? Porque não existe uma classe que seja universal, que seja o tratamento padrão ouro. Tem época que começam a usar antidepressivos, aí depois começam a usar estabilizadores de humor, depois começam a usar antipsicóticos. Isso na própria história da psiquiatria já existiu esse período de troca de classe de medicação, porque mostra que não depende muito de caso para caso. O principal tratamento do transtorno de personalidade borderline é psicoterapia com um psicólogo, para que ela entenda que nem todas as situações que ela se desespera por estar sendo abandonada ou rejeitada precisa daquela angústia toda, que aquilo vai se resolver, entende? No transtorno de personalidade borderline tem muitas crenças errôneas da situação, ela interpreta as coisas de uma forma um pouco equivocadas, e aí o psicólogo tem que entrar para corrigir essas crenças, entende? Para melhorar o convívio. Às vezes tem muito conflito já com a mãe, com o pai, que já não aguentam mais. E aí os pais precisam lidar com isso para que ela não seja um gatilho, a relação parental não seja um gatilho para ela ter mais crise ainda. Entende? Sim, e é por isso que eu acredito que a família, esse apoio é muito importante. Mas além do apoio, o que a família e os amigos devem fazer para poder até conviver com uma pessoa que sofre desse transtorno? O principal é não ficar instigando a instabilidade, a carência dela, ou fazendo um certo terrorismo com essa questão do abandono. Porque tem gente que sabe que a pessoa tem medo de ser abandonada e começa a fazer um terrorismo psicológico. Quem tem transtorno de personalidade borderline é um prato cheio para quem faz terrorismo psicológico. Que fica dizendo, eu vou lhe abandonar. Se você continuar fazendo isso, eu não quero mais conversa com você. Se você fizer isso de novo, eu não sou mais sua amiga. Se você fizer isso de novo, eu não quero mais relacionamento com você. É um relacionamento tóxico, né? Então, uma pessoa que sofre desse transtorno, ela tem que se livrar desse tipo de relacionamento. De mão dupla, né? De mão dupla, realmente. Você falou da questão que trata mais os sintomas. Esses sintomas, esse tratamento vai por toda a vida ou tem cura? Chega um momento que vai suspender as medicações? Como é que fica, doutor? Tá, isso é uma pergunta interessante, porque o borderline é como se a parte emocional do paciente ela fosse imatura em relação à parte cognitiva. Então, o paciente tem 25, 30 anos, a parte cognitiva também tem 25, 30 anos, mas a parte emocional, afetiva dele se comporta como um adolescente, uma criança com 10 anos. Não consegue ser abandonada, rejeitada, que já se desespera. À medida que ela vai ficando mais velha, ela vai começando a aprender que não é bem assim. Então, um paciente com transtorno de personalidade borderline, quando chega com 30, 40, 50 anos, ela tende a lidar melhor. Se você vê um paciente ainda com transtorno de personalidade borderline grave nessa idade, 40, 50 anos, é bem provável que ela precise tomar medicação para o resto da vida. Mas se você vê um borderline ali com 16, 18, 20 anos, não necessariamente essa pessoa vai precisar de medicação para o resto da vida, não. Por isso que quanto mais cedo começar a terapia com o psicólogo, melhor para ela. Então, só para finalizar, eu costumo dizer que todo mundo precisa de terapia, mas a questão do borderline, ele vai ter que manter realmente para o resto da vida dele, para poder saber lidar com essas emoções. Com certeza, por um bom tempo precisa fazer terapia para poder lidar com as emoções, para crescer emocionalmente, porque crescer na altura cresceu, crescer na idade cresceu, na parte cognitiva cresceu, as emoções ficaram um pouco mais atrás, e aí o terapeuta, o psicólogo vai tentar desenvolver essa parte emocional, dar um pouco de inteligência emocional para esse paciente. Doutor Mário, muito obrigada, que você seja sempre bem-vindo aqui para a gente tratar de diversos temas. Eu que agradeço, sempre que precisar, estarei aqui. E para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal,
Segue lá a gente no Instagram, @drplay.tv. Até mais!